O UFC é a maior organização de MMA do planeta, é a que melhor sabe produzir eventos, casar lutas, promover shows e desenvolver o potencial midiático de seus atletas. E muita atenção a essa última qualidade, porque não interessa se uma franquia conta com grandes combates e noites espetaculares. Se não existissem os ídolos do esporte, parte do sucesso da companhia não existiria. Anderson Silva, Conor McGregor, Ronda Rousey, John Jones, Jorge St-Pierre, Israel Adesanya, Charles do Bronx, Alex Poatan. Todos esses nomes são exemplos de atletas que foram incríveis dentro do cage, mas foram mais incríveis ainda porque o UFC soube trabalhar suas imagens e promovê-los da forma certa. Acontece que em março de 2025 existe um lutador com potencial absurdo que a organização subutiliza por conta de uma novela que ninguém aguenta mais. Ele tem 31 anos, é britânico, bem articulado, gastou 3 minutos e 22 segundos para nocautear os últimos 3 rivais no octógono, se tornou campeão interino dos pesados em julho do ano passado e ainda não decolou como gigante comercial e esportivo que promete ser. Senhoras e senhores, já deixem o like e se inscrevam no canal. Eu sou o Coutinho do canal Encarado e hoje vamos tentar entender a relação tempo e dinheiro, o quanto custa a Tom Aspinall esperar por John Jones. Come on, man. Yeah, that's... Give us a little bit of something. Can the fans get excited about the super fight that you want to see? I'll tell you what I've been telling you since day one. The fight's going to happen. The fight's going to happen. It's just a matter of when now and getting it signed and done. And it's done, but it's not done. Not done enough to sit right here now and announce it and give you a date, but the fight's gonna happen. Pois é, o presidente do UFC, Dana White, parece cada vez mais certo de que vai conseguir tirar essa luta do papel, e eu acredito mesmo que Aspinall e John Jones serão trancados no cage cedo ou tarde. A ideia do vídeo de hoje é analisar o quanto vale a pena deixar um astro da organização esperando tanto tempo em troca de uma super luta que não tem nem data para acontecer ainda. E mesmo que a super luta aconteça, quais são os prós e contras dessa novela interminável? Quem ganha o quê? Quem perde o quê? Vamos tentar entender. Então vamos começar do início. Tom Aspinall estreou no UFC em julho de 2020 com um cartel de 9-2, diante de Jake Collier no UFC Fight Night Whittaker vs Till, que aconteceu na Ilha da Luta. O peso pesado nocauteou em rápidos 45 segundos. E 3 coisas chamaram atenção naquela coletiva de imprensa após evento. Primeiro, o cabelo do Tom. Parece que ele acordou e foi lutar sem pentear a juba. Depois que apenas 4 profissionais fizeram perguntas ao Tom naquele dia, sendo que um deles foi a pedido do próprio Tom. Tamanho desinteresse do resto dos presentes na sua história. O mundo dá voltas, não é mesmo? Mas um dos jornalistas que fizeram perguntas a ele foi o Guilherme Cruz. O Gui perguntou primeiro sobre o tempo que ele gasta no cage, já que naquela época ele já era conhecido por acabar com suas lutas de forma rápida, e depois o questionou sobre o relógio que ele tinha tatuado nas costas. Olha só o que ele respondeu. Not sure if I saw it right, but I think you have a clock tattoo in your back. A clock tattoo, yeah. Yeah. Is it a reference to how fast you win fights? No, nothing like that. Nothing like that. What it is, it's a clock face, and instead of numbers, it's got money, like currency logos. So it's got like euros, pounds, dollars, and all that. It just means like you can never get the right balance between time and money. That's what I thought it meant. I thought it was a good idea anyway. You can never get like the right balance between time and money, which I still agree with, and I like the concept of it, but after a while I wanted my full back done. I don't know why, I just thought he was pretty cool for a big guy. Coincidência ou não, esse vídeo e a trajetória do Tom giram em torno exatamente de tempo e dinheiro. Depois de nocautear Collier em 45 segundos, derrubar Alan Baudot em 95, finalizar Andrei Arlovski em 69 e acabar com Sergei Spivak em 2 minutos e meio, o Aspinall teve a chance de fazer a primeira luta principal no UFC Londres contra Alexander Volkov. Quem acompanha esse esporte há bastante tempo sabe que o Ultimate sempre trabalhou bem sua relação com o mercado britânico. O Fight Night Londres do último sábado, que teve Leon Edwards sendo massacrado por Sean Brady, acumulou uma bilheteria recorde de 4,7 milhões de dólares. Estamos falando aqui de quase 27 milhões de reais numa só noite, isso num Fight Night. Então é um público fiel ao esporte que gera lucros ao UFC, e esses ganhos são multiplicados quando se tem ídolos locais. Desde a aposentadoria de Michael Bisping em 2017, a organização tenta emplacar um nome forte por lá. Darren Till não atingiu o nível que se esperava. Perry Pimblett segue numa vagarosa ascensão, e Leon Edwards talvez tenha chegado mais longe, mas apesar de ter conquistado o título dos meio médios do UFC de forma icônica, não é um personagem tão carismático assim. Então a popularidade do Tom no Reino Unido começou a ser maximizada quando ele foi escalado para encarar o Volkov no Fight Night de 2022. Foram 3 lutas seguidas em casa, vencendo 2, uma via finalização e uma via nocaute, e uma derrota por conta de uma lesão
lesão no joelho que interrompeu sua luta contra Curtis Blaydes. Com 6 vitórias na conta, o Tom foi convocado para lutar contra Sergey Pavlovich há 2 semanas do UFC 295. O russo era quem estava no hype naquele momento. O duelo aconteceu na mesma noite em que Jon Jones enfrentaria Stipe Miocic em Nova York pelo título absoluto dos pesados. A boa notícia era que agora Tom vs Pavlovich valeria o cinturão interino dos pesados. A notícia ruim era que isso significaria uma longa espera pela sua vez, já que Jones e Miocic não queriam outra luta a não ser essa. Aspinall embrulhou o russo na porrada e brilhou no Madison Square Garden, conquistando ali um lugar no imaginário dos fãs que queriam ver esse encontro. I think that me and Jones is the fight to make, to be honest. So if I have to wait a year, I will. Like, that's the fight that I really want. A luta entre Jones e Miocic só aconteceu um ano depois, em novembro de 2024, pelo UFC 309. Isso significa que o Tom ficou esse período todo esperando pela sua vez. É claro que ele enfrentou Curtis Blaydes no UFC 304 em Londres e nocauteou o rival em incríveis 60 segundos, mas todo mundo sabe que foi mais uma forma de mantê-lo ativo do que um desafio em si. Depois daquele UFC 295, o assunto Jones versus Aspinall ganhou força. O Jones era criticado por preferir enfrentar um Stipe de 42 anos ao invés do jovem de 31. O UFC aceitava fazer a vontade do americano, afinal, promocionalmente falando, era Jon Jones contra o maior campeão da história dos pesados. Foi um feito gigantesco. O problema é o ponto em que chegamos. Jones espancou Miocic com o nocaute e defendeu o cinturão dos pesados no UFC 309. Antes da luta, ele queria enfrentar Alex Poitin e chamou Aspinall de babaca pela forma como o britânico tentou cavar essa super luta. There's a part of it that does, but if I'm being completely honest, I feel like Tom's been such an asshole that I don't want to do business with him. You know, it's just like his fans have been so annoying. And obviously you don't get this far in a career being affected by fans or whatnot, but he's just an asshole. Jon Jones is probably watching this, so send him a message. Hello, Jon. I have nothing against you personally, but I just think I'm better than you. I just know that I can beat you in a fight, so I'm coming for it. He's amazing at everything. Are you better than him at any one discipline? No, but I'm way younger and way more athletic and way bigger, and I possess a power that he's never seen before or even come close to. But like I said, I completely agree with everything that he says in terms of resume, but it's not about Jon's resume. It's about who's the best in the world right now, and I think it's me. Which would make you the greatest of all time? No, it wouldn't. It wouldn't. Well, if you beat the GOAT. No, it wouldn't. Aren't you the new GOAT? No, it'd make me the best heavyweight right now. And that's all I want. Na coletiva após vitória em Nova York, depois de aposentar o Miocic, o Jones foi perguntado sobre por que achava o Aspinall um babaca. He's annoying to me. He's annoying to me. And that's my own personal, he annoys me. I get to you guys, you find it entertaining, but I find him annoying. And I just don't like him. And at the end of the day, if I give him the opportunity to fight me, I want to be so compensated. I want to say it, I want that f*** you money, honestly. And my life is perfect without him. I don't need him at all, and he needs me. And that's a good place to be in a negotiation. Em outras palavras, Jon Jones deixou claro que quer ser pago o money, um valor tão grande que ele sequer vai ligar pro resultado da luta. Vocês sabem qual foi a outra vez que Jon Jones pediu pelo fuck you money? Na novela com Francis Ngannou. Jones tem razão, quando se trata de negociação, o lado menos interessado tem a vantagem. Depois de conquistar tudo que conquistou, ele tem o direito de pedir um caminhão de dinheiro para encarar um jovem de 31 anos no auge. A sua bolsa tem de ser proporcional ao risco, que é enorme. O problema é que enquanto Jones acerta as cifras astronômicas com o UFC, o Tom tá parado. E é aí que a relação tempo e dinheiro que Aspinall tatuou no corpo faz sentido. Definitivamente enfrentar Jon Jones é um sonho que vale a pena esperar. Ele vai ganhar uma visibilidade absurda, vai fechar contratos milionários e terá a chance de vencer o melhor de todos os tempos na opinião de muitas pessoas, agregando um feito histórico ao seu legado. O dilema aqui é aceitar que talvez ele esteja perdendo tempo. De julho de 2020 até março de 2025, o Tom fez 9 lutas e gastou 13 minutos e 21 segundos dentro do octógono. Jonathan Dwight Jones precisou de 14 minutos e 29 segundos para superar Stipe Miocic na última luta. É isso mesmo, Aspinall gastou em 9 lutas menos tempo que Jon Jones gastou em uma. O britânico tem a menor média de tempo no cage da história do UFC, 2 minutos e 2 segundos. E isso é bom e ruim, por mais impressionante que seja o Tom passar pelos rivais de forma tão rápida, é menos tempo de trabalho e ritmo que ele tem. Até eu trabalhei mais do que o Tom nos últimos anos. Mérito dele, claro, mas será que não era melhor ele aproveitar seu auge trabalhando, mais ativo, saindo na mão com tudo que visse pela frente para aproveitar o tempo a seu favor? Será que perdemos
temos uma oportunidade grande de vê-lo lutar contra Alex Poatan. Será que o Tom tá deixando o seu auge passar? São muitas as questões sem respostas. Semana passada, Ariel Helwani, jornalista mais respeitado do mundo das lutas, noticiou que Jon Jones estaria pedindo 6 meses para se preparar para Tom Aspinall. Mas 6 meses de espera não é pouca coisa. É claro que nesse caso o tempo joga a favor do Tom. O Jones estará 6 meses mais velho e o Aspinall tem 6 meses a mais para evoluir o seu jogo. Ainda assim é uma espera agoniante. Em abril, o Aspinall vai passar Renan Barão e se tornar o lutador do UFC com o maior reinado como campeão interino. O brasileiro teve 534 dias com o cinturão interino nas mãos e o Tom já passou dos 500. Enquanto isso, o Jones tem uma defesa de cinturão dos pesados depois de 754 dias como campeão. Como Ariel lembrou no MMA Hour de segunda-feira, ele é um dos campeões mais inativos da história e bateu Dominick Cruz nesse quesito. Que fase, você quer outro dado bizarro? Stipe Miocic sempre foi considerado o maior campeão dos pesados por conta das 3 defesas de cinturão bem-sucedidas feitas durante seus 26 meses de reinado. Jon Jones está prestes a bater o tempo de reinado de Miocic como campeão dos pesados. Ele completou 2 anos como campeão dos pesados em março e só fez uma única defesa de título no espaço onde o último rival fez 3. Puta que pariu! Que fique claro, Tom é adulto e esclarecido o suficiente para tomar suas decisões. Ele não tá sendo forçado a isso. Ele não é obrigado a esperar por Jon Jones e nem pelo UFC. Mas como não lembrar do que aconteceu com Michael Chandler e Conor McGregor? Os dois foram anunciados como treinadores do The Ultimate Fighter 31 em fevereiro de 2023. Aos 36 anos, o americano abraçou a oportunidade de uma vida à famosa noite da calcinha vermelha. Mas como do outro lado da resenha tava o caos ambulante que é McGregor, nesses tempos passaram-se 2 anos e adivinhem só, a luta não aconteceu. O Chandler só foi cansado de esperar pelo irlandês no segundo semestre do ano passado, quando enfrentou e perdeu para Charles do Bronx. O cara perdeu 1 ano e meio de carreira sentado esperando pelo Conor. Por mais que o Tom seja novo e tenha tempo para esperar, não era pro UFC estar preocupado em promovê-lo a essa altura. É como se a organização tivesse ouro nas mãos e escolhesse não promovê-lo até que os astros se alinhem. Para ser justo, é uma situação difícil para todo mundo. O UFC tem um potencial astro em ascensão, mas precisa tomar cuidado com seus passos para não queimá-lo antes da hora e nem perder a oportunidade de fazer uma super luta de magnitude extraordinária. Pro Jon Jones também é complicado, porque ele é o maior macho alfa que já se viu nesse esporte. O cara é tão competitivo que troca farpas no Twitter com desconhecidos. Vocês acham mesmo que ele fica em paz e deita a cabeça tranquilo no travesseiro enquanto tem gente chamando o Tom de campeão sem coroa? Do jeito que é, uma parte de Jones está se coçando para fazer essa luta acontecer, mas ao mesmo tempo ele já tem experiência o suficiente para saber que tem que valer a pena para correr certos riscos. Por fim, o Aspinall tá sofrendo do mal lembrado pela própria tatuagem que diz que não há como se encontrar um equilíbrio entre tempo e dinheiro. Ele faz o que pode, tá sempre gerando conteúdo no seu ótimo canal no YouTube para manter o público engajado com a sua trajetória e também é uma fonte de renda boa para os atletas enquanto eles não estão trabalhando dentro do cage. No último fim de semana, inclusive até como forma de esquentar a rivalidade e mexer com o ego de Jones, o Tom apareceu na transmissão do UFC Londres com um patinho de borracha. Em inglês, o pato significa duck, palavra usada para se referir a atletas que estão correndo ou evitando uma luta. I'm obviously dressed quite nice at the minute. Just getting in the car now to go to UFC London. Got my duck, let the people know who's ducking. De novo, Tom Aspinall tá há meses fazendo tudo aquilo que ele pode para que a luta aconteça. Mas mesmo que a luta com Jon Jones aconteça, olha só quanto tempo ele já esperou, quanto tempo já passou, quantas lutas poderia ter feito, quanto tempo poderia ter performado e quanto dinheiro poderia ter faturado. E se essa luta nunca acontecer, bate 3 vezes na madeira. Eu prefiro nem pensar no tamanho do desperdício. É muito fácil falar daqui sem estar no meio dessa confusão, mas eu não consigo não pensar no dano que essa novela toda pode estar causando à carreira de Aspinall, um lutador que tem tudo para ser a cara da nova geração de astros do UFC. Que fique registrado que uma vitória por 0-0 contra Jon Jones pagaria todo o tempo parado, mas ainda assim, em tempos onde são poucos os nomes que arrastam multidão no UFC, ter um fenômeno como Tom Aspinall parado tanto tempo não é o ideal. Não me parece aceitável. Existem oportunidades que nunca mais batem a sua porta novamente, mas entre dinheiro e tempo, a segunda opção me parece mais difícil de se recuperar. First and foremost, I like fighting people. That's what I like to do. And if I'm not doing that, I feel a little bit, that's what I like to do. I just like to do that. So that's the most important thing for me. And I've not been doing that over the last 7 months. But after the meeting, I'm feeling very optimistic about things. I'm in a really good spot
with everything, and there's some big news coming. Eu sigo fortemente torcendo para que essa luta aconteça, que o público seja alimentado com essa super luta e todos os envolvidos saiam ainda maiores dessa novela. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham que deveria ter acontecido ou que deveria acontecer. Tom Aspinall tá certo em esperar tanto tempo por Jones? O UFC tá correto em travar o desenvolvimento de um astro por uma super luta? O Jones tem razão ao exigir condições especiais pro duelo acontecer? Comenta aí. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas, e até o próximo vídeo.